Caro telespectador, caro internauta, novamente Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, aqui na sua TV Assembleia, na TV Gente da Gente e várias outras TVs online. Eu não começo nenhum programa sem agradecer vocês que estão atrás das câmeras. Você, Kennedy, você, Fragoso, você, Gorete, você, todos que estão atrás das câmeras. Porque aparecer é fácil. Agora, difícil é colocar tudo no ar, como vocês fazem. Meu muito obrigada à equipe que nos ajuda. Hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa assim que eu referendo, como é que eu vou dizer? Ele exerce várias atividades. Mas a atividade básica que ele veio aqui é porque ele está presidente do Conselho de Psicologia de Alagoas, o CRP15. Quem é ele? É o Leonardo Tenório Lins Pedrosa. Muito obrigada por ter vindo aqui. Cláudio, eu que agradeço, né, o seu convite aqui para a gente conversar um pouquinho nesta manhã. Agradeço aos telespectadores, internautas que estão aí do outro lado da telinha, né, nos ouvindo aqui hoje. A toda a equipe que compõe a TV Assembleia. E vamos conversar um pouquinho, né? Isso. Bom, eu sou psicóloga. Certo. Agora, eu não estou exercendo oficialmente. Como que está a psicologia hoje em dia? Digamos melhor, como está a atuação do Conselho hoje em dia? Cláudia, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, de como está a psicologia hoje. Nós estamos A nossa psicologia é uma sexagenária esse ano. Ela está completando 60 anos no Brasil, né, de exercício no Brasil. E nessa festa, nessa comemoração, nós fomos abrilhantados com a felicidade de sermos psicólogos. Eu sempre me coloco dessa forma, porque a psicologia hoje está em ascensão. Ela está aparecendo, ela está crescendo, ela está sendo vista e respeitada, coisa que a psicologia há muito tempo não vinha sendo, não vinha acontecendo. A pandemia foi um ponto complicado da nossa história de vida, né? Não só da nossa história de vida, mas de todos que fazem parte desse momento histórico que estamos vivendo. E isso fez com que a psicologia aparecesse. Então, esse foi o ponto positivo, vamos dizer assim, não que a pandemia tenha sido positiva, mas foi o ponto que mostrou que a psicologia é importante, ela é necessária. A partir do momento que as pessoas começaram a entender suas questões psicológicas, ansiedade, depressão, e nesse momento começou a ascender a psicologia no Brasil. Começou a ser convocada, a psicologia começou a ser convocada, isso nunca tinha acontecido antes. As outras ciências, como a medicina, a enfermagem, começaram a reconhecer a psicologia. Então, nós ganhamos em si uma ascensão, uma visibilidade, mas também uma responsabilidade muito grande, né, nesse campo. E é onde o Conselho vai se inserindo nesse momento também. O Conselho hoje tem como prerrogativa fazer essa divulgação da psicologia, fazer uma orientação da psicologia. Então, é nesse ponto que a gente está hoje, Cláudia. E falando em pandemia, Leonardo, eu acho que a pandemia deu uma abertura. Foi a pior coisa que me aconteceu na vida, foi a pandemia. Mas falando profissionalmente, deu uma abertura para os atendimentos online. Isso. Não é? Que as pessoas não podiam ir aos consultórios, mas o Conselho permitia. Explique melhor. Isso, existem umas resoluções anteriores que permitiam já um atendimento remoto, sabe? Mas era muito limitante. E eu achei, Cláudia, assim, eu sempre acho que nada acontece por acaso. Momentos antes da pandemia, eu acredito que em dezembro, mais ou menos dezembro, janeiro, tinha sido reformulado, a gente tinha ganho uma nova resolução. E no caso eu estava na época como presidente da fiscalização do Conselho. Eu não estava como presidente geral do Conselho, estava na fiscalização e tinha caído para mim fazer essa divulgação dos atendimentos online. E quando a gente chegava nos lugares para falar, as pessoas não entendiam muito bem como é que acontecia. Existia uma plataforma, né, o EPC, e existia todo um parâmetro de como esses atendimentos poderiam acontecer.
Então, liberou-se um pouco mais, usando mais ferramentas online. A partir daí começou o boom do atendimento online. Aí veio a pandemia. Acho que uns 2 meses depois, janeiro, março, acredito por aí, né, começou a pandemia. E quando aconteceu, pronto, aí todo mundo fazendo inscrição para fazer atendimento online. A clínica na qual eu trabalho, nós paramos durante 4 meses no início. No primeiro dia que disse, ó, fecha tudo, vamos fechar a clínica. Então, não só eu, como todos os meus colegas lá da clínica, começamos também a fazer atendimentos online. E isso foi interessante, foi uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? Então, era um terreno novo a ser desbravado ali, os atendimentos online. E hoje está aí, né? É uma coisa que facilita muito. E hoje ainda podemos fazer atendimentos online. Pode sim, pode continuar, está liberado. Exatamente. O conselho agora, quando eu conheci o conselho, ele funcionava no outro endereço, era José de Alencar, né? Uhum, isso. E agora, está na... Então, nós estávamos no Pinheiro, né? Sim. O bairro que todo mundo que mora aqui no estado, né, sabe o que está passando, o que está acontecendo. Então, há um tempo atrás, foram colocados alguns sismógrafos lá no conselho, na nossa sede. Era uma sede própria, é importante também colocar isso, é uma sede da categoria. E existiam muitas oscilações no terreno. Então, aquilo começou a preocupar. Mas, mesmo assim, a gente ainda continuava lá. E a Braskem determinou uma saída nossa de lá. Estava acontecendo alguns assaltos na rua, nossa categoria é predominantemente feminina, acredito que uns 90% é psicóloga. E nossos funcionários, também temos muitas mulheres trabalhando no conselho, então isso estava ficando preocupante. E aí nós decidimos sair. A gente só atravessou a rua, Cláudia, a gente foi para o outro lado, eu não vou lembrar agora exatamente o nome da rua, mas você passa o quartel, você já está no conselho. Entre o quartel e o posto. Certo. Pronto. Então ali, a gente tem uma guarita agora na nossa frente do quartel, mas a sede não é como aqui nós tínhamos, ela é bem menor, mas ainda é alugada, porque ainda falta o recurso da Braskem para que a gente possa adquirir uma nova sede. Eu acredito, Cláudia, que em meados de 2023 a gente deve estar conseguindo já ter algum posicionamento sobre a futura sede, certo? Mas hoje ainda estamos no aluguel. Mas não tem auditório. Não tem auditório. Isso foi uma pena, né? Foi. Porque nós organizávamos alguns eventos. Exatamente. Né? Tinha muita coisa da CEMED que acontecia lá. Eu cheguei a fazer um evento lá. Foi, ó, tá vendo? Né? Então nós não temos auditório hoje. Né? Mas futuramente acredito que teremos auditório. Então a sede é menorzinha, mas dá para abarcar o que a gente precisa de serviço, de cuidado com a categoria. Toda a demanda, sabe, de fiscalização, de atendimento, continua acontecendo da mesma forma. Os eventos é que agora a gente tem que procurar alguns lugares para realizar. Certo. Aí como é que está a situação do idoso? O idoso e psicologia. Certo. O idoso psicólogo? Não, o idoso atendido pela psicologia. Certo. Então, houve algumas questões também interessantes com relação ao idoso na psicologia, né? Foram aparecendo recursos dentro da nossa psicologia, como, por exemplo, atendimentos focados exatamente para o idoso, que antigamente tem o atendimento normal, mas quase não focava. tinha, né? Ninguém atendia o idoso. Tinha alguns colegas que faziam, mas hoje não, hoje já tem uma abertura maior. E tem uma especialização também. Tem, você pode especializar, focar exclusivamente para o idoso. Certo. Então, o atendimento para o idoso tem essa vertente hoje, tem as avaliações psicológicas focado no paciente idoso, porque a gente tem um dos grandes males que eu estou vendo que está crescendo, na verdade, que é o Alzheimer, né? Eu fico pensando às vezes, não sei se é porque as pessoas não conheciam e agora conhecem, mas é comum você conversar com alguém e ter algum idoso que sofre de Alzheimer ou que já teve. Agora, você me desculpe lhe interromper, Leonardo. Certo. Mas agora tudo é Alzheimer. Isso é verdade. Tudo é Alzheimer. Eu tenho até um livro sobre o Alzheimer. Eu podia ter trazido para você, esqueci. Eu escrevi um livro sobre Alzheimer. E eu vejo que, como eu descobri o Alzheimer, isso aí já é outra história, que foi no meu primeiro marido. Tudo é Alzheimer. Então, não existe mais caduquice, não existe mais senilidade, é tudo Alzheimer. E também não
tem como provar se é Alzheimer ou não é Alzheimer. É um diagnóstico, tipo assim, baseado em sintomas. Uhum. Eu acho que não tem, porque eu estudo bastante sobre o Alzheimer, ainda hoje leio muito, e não tem nada. Porque existe diferença entre o Alzheimer e as células, que o Alzheimer é o ressecamento das células, né? E existe células que têm muito, como é que se diz? Ácido, gordura, que também dão demência. Mas tudo hoje é o mercado. Eu não vou dizer que não tem Alzheimer, mas tudo é o mercado. Porque aí é Alzheimer, pum, de remédio, bota logo em plastro, bota logo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí a família se dedica 24 horas, interdita logo. É um negócio meio complicado que para falar isso sobre Alzheimer, né? Mas a verdade é que hoje tudo é Alzheimer. Uma dica que eu dou, Cláudia, assim, eu entendo o que você está falando e realmente não tem um exame, eu acredito, que diga, olha, você tem Alzheimer. Você fez esse exame e ele diagnosticou que você tem Alzheimer. É baseado em sintomas, realmente, marcadores. O neurologista ele vai observar, o psicólogo também, dentro do trabalho neuropsicológico, ele vai observar também. E aí, dentro desses marcadores, pronto, Alzheimer. Aí eu entendo o que você está falando. Poxa, mas tinha todas as outras questões que a gente precisava levar em consideração. Sim. Então, como é que eu vou saber que eu estou realmente tratando alguém que está com Alzheimer? Então, assim, qual é a dica que eu dou? Profissionais. Procura profissional gabaritado, que seja conhecido, que atue na área. Mesmo assim, a gente não vai ter uma certeza cabal de que aquilo é o Alzheimer. Mas, pelo menos, a gente sabe que o nosso ente querido vai estar sendo bem assistido. Então, a gente tem o psicólogo, a gente tem o psiquiatra, a gente tem o neurologista. Esses três têm que estar conversando entre si, sabe? Que é uma coisa também que eu sempre penso, né? As categorias deveriam conversar um pouco mais. Muito mais, né? muito mais. Deveriam se aproximar, deveriam sentar numa mesa como essa e conversar, como a gente está fazendo aqui agora. Isso. Só que em prol de um paciente, de um ente querido nosso. Então, essa é a dica que eu dou, sabe? Procure profissionais, grupos de profissionais que possam convergir numa ideia e trabalhar com aquela pessoa, com carinho, com respeito do que ela merece. E é interessante porque quando a pessoa é diagnosticada com Alzheimer, a família fica toda em função daquela pessoa. Sim. Não é? E eu acho o seguinte, é meu ponto de vista. Aí começa a alçar pessoas que trabalham como funcionárias do lar, empregadas domésticas, para cuidador. E que não é assim. Porque essa pessoa não tem a menor experiência com um portador de Alzheimer, né? Um portador um idoso. Precisava ter, assim, mais cursos de cuidador de idoso. Isso, concordo. Que eu há muito tempo que eu bato isso, e até a gente, quando chegou em Maceió, já tem muitos, muitos anos, de novo, quando a gente voltou em 2000, 2001, 2003, nós montamos um curso de cuidador, certo? E baseado do que eu tinha visto por lá por fora. Agora, a família não pode ficar uma pessoa 24 horas ali com o portador de Alzheimer. Leonardo, você que é o presidente do conselho, você é que sabe das coisas, mas eu digo como vivência própria. Não aguenta. Termina o quê? Quantas pessoas você vê que estão com Alzheimer viva e os familiares faleceram? Porque não aguentam tomar conta. E também, como vai fazer? Ah, mas eu não posso pagar um cuidador de idoso. Mas oriente como é que tem que ser. Peça um curso rápido para essa pessoa. Porque ao invés de fazer o bem, vai terminar fazendo mal. Tentando ajudar, mas... Não sabe como, sabe com os recursos pessoais, né? Aí não sabe. Aí a pessoa não sabe dar uma injeção, a pessoa não sabe verificar uma pressão, a pessoa não sabe ver sintomas de quando o Alzheimer aumenta, quando diminui, não é? É meu ponto de vista, viu? Mas olha, o que você colocou agora é um ponto interessante, realmente, porque o Alzheimer ele cai de paraquedas, né? A família não espera que vai receber.
E quando acontece, a família fica perdida. Tipo, o que eu faço agora? Isso. E essa é a primeira alternativa. Eu tenho aqui uma moça que toma conta da minha casa, eu tenho aqui a prima de fulano de tal, é assim que funciona, né? É. Então, ela cuida muito bem, ela cuidou da avó. Pronto, aí vamos trazer essa pessoa aqui para cuidar do meu familiar. E aí essa pessoa muitas vezes não é capacitada, realmente. E não tem nem o amor devido. Isso. Que assim, é interessante, né? Vamos trazer fulaninha que cuidou da avó dela. A avó dela, né? Não foi a sua. Então, é importante prestar atenção nisso também. Grupo de profissionais, né? E eu tenho falado do psicólogo, do neuro, do psiquiatra, mas a gente podia incluir o cuidador, a gente podia incluir o enfermeiro. Exatamente. Que são os profissionais que vão estar ali na ponta mesmo, lidando com o dia a dia da pessoa com Alzheimer. Isso. Esses pontos são muito importantes, até porque o nosso telespectador está nos ouvindo e daí ele tira alguma conclusão Sim. com o familiar dele. Sim. Não é o que está se passando. Uhum. Porque para saber se é o Alzheimer mesmo, só fazendo um exame anatomopatológico após morte. Uhum. Porque antes não pode. Verdade. Não é? Então, como é que vai saber? Só pela orientação médica. E a orientação médica tem também que orientar o cuidador, o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Uhum. Isso é muito complexo, né? É verdade, é muito verdade. complexo. É Agora, verdade. tem uma coisa, eu acho que o Alzheimer não cai de paraquedas, porque ele vai aos poucos. Sim, ele tem sinais, no caso, tem né? sinais, né? Eu estou com 76 anos. Eu já tenho sinais de esquecimento. Primeiro, parabéns, viu? Parabéns. Eu sou a apresentadora mais antiga, mais velha da TV brasileira. E parabéns de novo. Parabéns de novo. Eu pertenço aqui à TV Assembleia. Coisa 76 boa. Anos. Eu já tenho, assim, uns lapsos de memória. Uhum. Mas não estou com Alzheimer. Uhum. Claro. Você anda com um carro, os pneus não gastam? Uhum. Aí você tem condição de colocar outros pneus. Verdade. Mas eu não tenho condição de colocar, vamos dizer assim, bem, um HD novo em mim. Não tenho. Não dá para botar outro cérebro, né? Não dá não. Não dá. Eu sei, tem gente que não gosta quando eu falo que nós temos um HD interno. Não, o cérebro, né? A memória. Isso. Não dá para botar. Uhum. Então, vamos ver o que está se passando antes de... Olha, você quer ver um sinal? Aí eu vou embora para o Alzheimer. Tem tanta coisa para falar. Você quer ver uma coisa interessante? É importantíssimo você não ir para casa sempre pelo mesmo local. Mas como é que você vai traçar outras rotas se você só tem duas rotas ou 3 rotas para ir para sua casa? Uhum. É um negócio muito, muito, muito delicado. E eu vou te contar, eu já tenho meus... Antigamente eu chegava no computador, agora eu tenho que parar. Calma, Cláudia, calma. Você não é uma menininha de 50 anos, porque 50 anos para mim é menina, né? Uhum. Para fazer isso tão rápido. Se concentre. Claro. Aí de vez em quando tem um familiar meu, porque da minha casa eu sou a mais nova. Você imagina, que diz assim, eu estava andando na rua, um familiar mesmo meu, aí eu perdi, tive que ligar para casa para saber onde estava. Aí eu disse assim, eu estou muito mal de sabe? Não tá não, rapaz, como é que você lembrou do telefone? Lembrou de telefonar para casa, não é? Verdade. Não, então tem coisas assim que a gente tem que ter uns insights assim. Né? Olha, concordo. Tem uns sinais que vem aparecendo e ele não aparece assim, ele aparece gradativamente. Mas o familiar, é aí onde entra a psicologia, onde entra o meu conselho. O familiar, ele costuma, não, mas isso não é isso não. Não pode ser. Ele só esqueceu hoje. Isso só aconteceu ontem. Isso não acontece com frequência. Então, o familiar, ele vai esperando, né? Isso. Ele mesmo se acalentando, escondendo, na verdade, o que realmente pode estar acontecendo ali. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente observa. E aí onde entra a questão da psicologia como cunho orientativo para a população, né? De explicar, olha, o idoso, ele passa por isso, por aquilo. Existem fases dentro do idoso, né?
Não é só porque a gente se atém ao quê? A fase da criança, a fase da adolescência, aí vem o adulto jovem, quando chega no idoso, pronto, parou. E não necessariamente assim, né? Há um tempo atrás, a gente tinha idosos de 65 anos, vamos dizer assim, que não eram mais funcionais. Hoje, pelo contrário. A gente vê pessoas chegando na casa dos 80, totalmente funcional ali, a mente boa, sabe? E, logicamente, como todo pneu de carro, vai estar um pouco gasto, né? Então, uma coisinha ou outra vai precisar estar ajustando. Então, a psicologia vem se ocupando dessa parte, porque quando você entra no idoso, que pelo estatuto, se eu não me engano, é 60, 65 anos, né? Pelo estatuto do idoso. O estatuto diz isso. Por 60, né? A partir daí. Só que aí a gente vê, ó, tem mais 10 anos para 70, mais 10 anos para 80, mais 10 anos para 90. Olha quantas fases a gente acha aí dentro. O estatuto já está defasado. Não é? É verdade. E dentro dessa fase, a psicologia vem se debruçando e o conselho, em caráter orientativo, vem tentando puxar esses temas, sabe? Vem tentando puxar essa temática também, para que a população possa ter conhecimento, né? E possa entender e se apropriar. Voltando para o conselho, Vamos. Existe a fiscalização. Certo. Quais, assim, os casos que mais são denunciados atualmente? Eita, Cláudia. Olha só. Não estou pedindo caso, não, estou pedindo... Claro. Não vamos falar nomes, né? Não vamos, de maneira nenhuma. Mas a temática, né? Olha, em mais ou menos 2012, foi a primeira vez que eu tive contato dentro de uma gestão do conselho. Já tinha tido contatos anteriores como voluntário, porque o nosso conselho, ele precisa de voluntariado, né? Nós que somos eleitos, somos 18 conselheiros com o presidente, certo? Nós somos eleitos pela categoria, mas todo o trabalho que tem lá dentro é feito não só por nós, mas pela coordenação que nós temos lá. Nós temos concursos públicos, né, para o psicólogo. E lá dentro nós temos também os voluntários, são psicólogos, psicólogas, que vêm até a gente dizendo, poxa, como é que eu faço para ajudar, como é que eu faço para trabalhar? E lá em 2012, eu estava como presidente da fiscalização e eu montei uma equipe, todos de voluntário, né? Foram 7 psicólogas que trabalhavam junto comigo, fora a fiscal, que é um concurso público, nós temos a fiscal. E aí o que aconteceu? Ali foi o meu primeiro contato. Depois de um tempo, passaram 3 anos, entrou uma nova gestão, minha gestão saiu, e eu voltei como voluntário, dessa vez não eleito, mas como voluntário para ajudar, dentro da comissão de ética e também de fiscalização. E aí quando a gestão voltou novamente, depois de mais 3 anos, eu vou chegar lá, viu? Depois de mais 3 anos, eu voltei dentro da gestão, voltei como presidente da fiscalização de novo, depois eu virei vice-presidente e agora estou como presidente do conselho. Nessa estrada toda, eu sempre tive envolvido com a fiscalização. Por quê? Porque eu acredito que é onde a gente pode mudar alguma coisa, sabe? Onde a gente pode mexer diretamente na nossa categoria. Ah, Leonardo, mas existem as resoluções, existe o código de ética. Não já está bom? Mas não sei se você já percebeu, mas assim, a gente explica a pessoa, orienta a pessoa. Depois a gente vai lá, explica de novo, orienta de novo. E aí depois a gente tem que ir em loco para ver o que está acontecendo e dizer, olha, vamos fazer assim. Então, essa forma em loco é a fiscalização, certo? De ir lá e pegar na mão mesmo da categoria, orientar assim cara a cara. Então, é o que eu acredito que realmente dá um resultado. E o que é que a gente via muito de erros, vamos dizer assim, da própria categoria? A questão do sigilo é a nossa chave de ouro. Isso. E, pasme, é aí onde está um dos principais erros. É o sigilo. Você diz, não, mas eu não quebro o meu sigilo enquanto profissional. Mas quando você vai num bar, quando você vai num restaurante, quando você vai ao shopping, às vezes você está aqui com um amigo seu, que às vezes é até psicólogo também, está comentando sobre um caso, e aí tem sempre alguém ouvindo. Eu sempre falo isso, olha, não adianta você fazer uma coisa achando que ninguém está vendo. Nos tempos de hoje, alguém está vendo alguma coisa. Isso. E aí nisso solta assim o nome. E Maceió é pequeno, né? Então,
alguém conhece alguém que sabe do outro, que sabe da história, e aquilo vai rodando, rodando e chega no ouvido do seu paciente. E aí o paciente se incomoda com aquilo, porque ele acredita o quê? Se eu fui no psicólogo, eu vou lá sabendo que eu não vou ter julgamento prévio sobre o que acontece, eu não vou ter discriminação e eu não vou ter uma quebra de sigilo, ele não vai contar para ninguém, mas ele contou, entende? Então, essa é uma das demandas. A outra é a elaboração de documentos, pareceres, Então, é a laudos. quebra de sigilo do profissional. É uma das situações que aparece. Certo. A elaboração de documentos é outra. Hoje, exclusivamente, o que está no auge mesmo, está ocorrendo muita separação. Então, o que acontece? O pai quer a guarda da criança. Aí ele pede um laudo do psicólogo jurídico. Aí a mãe se chateia, pede um de outro psicólogo. E aí o juiz pega e diz, eu quero resolver esse negócio, vou pedir um terceiro aqui, um da justiça. Aí a gente tem 3 laudos, às vezes, na mão. E sabe? E o legal é que um laudo está falando uma coisa, outro outra e outro outra. Aí você diz, e agora, qual é o que a gente segue? Então, assim, a elaboração de laudos é uma das outras questões que está vindo também muito grande, porque precisa ter uma otimização, um entendimento melhor de como elaborar o documento. Não é que a categoria não entende o caso, ela não entende do documento. E a gente tem uma resolução que preza por isso, de como você elabora o documento. Mas como é uma categoria que por muito tempo não precisou fazer essas coisas, agora está sendo necessário, Isso. então é uma das questões Porque também. praticamente esse documento é um diagnóstico. Praticamente você está dizendo, você está dando uma sugestão ou até fechando uma ideia do que é que precisa ser feito ou do que aquela pessoa tem, certo? Aí coladinho com ele vem os testes psicológicos, que é exclusivo nosso, só nós podemos aplicar testes psicológicos. Então, esses testes também é uma demanda da fiscalização. Por quê? Eles não são baratos, sabe, Cláudia? Não é barato o teste. A gente paga por folha, você paga pela bateria do teste, por tudo ali você paga. Você só não paga pelo lápis porque ele é seu. Mas o resto já comprou. Mas o resto todo você tem que estar pagando para estar utilizando o teste frequentemente. No meu tempo tinha até uma empresa no Rio que vendia esses testes. Acho que era a Vetor. Não, foi antes da Vetor. Antes da Vetor? Deixa pra lá. Não vamos voltar tanto no tempo, diga. Não. Mas então, Cláudia, eu já tenho 42 anos de formado. Eu posso dar parabéns de novo? Parabéns, viu? Parabéns, coisa boa. A psicologia tem 60 anos no Brasil, você tem 42 de formada? Eu não vou falar nada, vocês tiram as conclusões, né? Então, assim, Cláudia, os testes também, porque as avaliações psicológicas, neuropsicológicas, estão em alta também por conta disso que está acontecendo, que a gente estava falando anteriormente. O Alzheimer, a demência natural, senil, entendeu? E outras questões, o autismo, né? Então, tudo isso é passível de uma bateria de testes. Então, o que é que está acontecendo? Às vezes, a gente acha um teste ou outro xerocado e não pode, porque existe toda a regulamentação. As folhas do teste, elas são numeradas justamente para saber o quê? Se é realmente o psicólogo que está usando. Porque, veja, vamos supor que você não é psicóloga. Aí eu pego aqui os testes, tiro o xerox e lhe dou. E aí você agora pode aplicar. Só que ela não é psicóloga. Entendeu? Então, o que é que acontece? É algo que é exclusivo do psicólogo e a gente pode vir a dar para outras pessoas que não são psicólogos usar. Então, nesse momento, o que é que a gente está fazendo? Desvalorizando a nossa própria profissão, a nossa categoria. Então, eu sei que é caro, sabe? Mas você tem que fazer uma conta de quanto é que eu vou cobrar para fazer os testes e aí ele está incluso ali. Certo. Então, é uma das coisas que acontece. Xerox de teste, xerox de crivo de correção. Então, essas coisas também vêm aparecendo. As principais demandas giram em torno de documento, sigilo e os testes. E eu tenho visto muito assim, eu quero até orientar o meu telespectador, se é que eu posso, se você permite. O programa é seu. Exatamente, aqui na TV Assembleia diz que eu sou responsável por tudo que acontece aqui. Fica à vontade. É o seguinte, as pessoas terminam faculdade, abrem consultório. Sim. Sem uma formação mínima
E hoje ainda fala em linha psicológica? Ou... Fala. Eu tenho que perguntar, né? Sem especialização em nenhuma linha psicológica, nem ter feito sua autoterapia, autoterapia não, sua terapia daquela linha que ela quer trabalhar. Ou em outra. Isso. Isso aí também é muito, aí eu fico aconselhando o paciente ao que ele tem que fazer, ou ao cliente. Há poucos dias eu tive uma colega que foi para um psicólogo, eu tenho que falar, né? Aí a psicóloga, ela foi contar, porque o marido estava com problema, não sei o quê. Aí a psicóloga disse, isso não é nada demais não, porque o meu é assim. Aí terminou, eu disse, e você pagou a consulta? Ela, paguei, assinei. Eu digo assim, pois não devia, porque a consulta foi dela, não foi sua. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, sabe, Leonardo, para entender que o meu caso é o meu caso. E o caso da minha cliente, ou do meu cliente, ou do meu paciente, é do meu paciente. Isso. Eu não posso interferir com pensamentos ou sugestões no caso da outra. Eu posso lhe interromper? E deve. Aí é onde entra uma coisa muito interessante que as pessoas me perguntam. Por que psicólogo não atende família? A família, né? O parente dele. Por que o psicólogo não atende um amigo dele? Não seria melhor, né? Porque ele ia estar ali atendendo. Ele vai se misturar. Isso que você acabou de dizer. Ele vai entrar no atendimento, vai começar a atender o paciente dele ou o cliente dele. E se esse cliente ou paciente for uma tia, for um tio, for um sobrinho, for um primo, for um amigo, ele vai se misturar na história. Aí ele vai dizer, rapaz, lá em casa eu fiz assim, assim, assado. Por que tu não tenta? Não é mais psicologia isso. Isso não é mais psicologia, isso é qualquer coisa. É. Menos psicologia, isso é uma conversa. Isso é um aconselhamento, não é? E a Às, pessoa... às vezes nem um aconselhamento, né? Às vezes é negócio, é quase que pessoal. É tipo, rapaz, pessoal. Eu acho que eu vou fazer assim, sabe? Então, perfeito você falou. Eu acho tem que haver muito distanciamento. interessante que você, meu telespectador, você, meu caro internauta, entenda isso. Psicólogo não diz o que você tem que fazer. Isso. Ele leva você, tá aí a especialização dele, a formação, e ele ser um ser tratado. Porque aí ele leva você a entender o que está se passando e você a resolver o seu problema. Isso. Porque só você pode resolver o seu problema. Só. Né? No fim das contas, é você com você. Né? No meu tempo, teve um caso muito escabroso no Rio, que uma psicóloga foi atender uma pessoa, né? Não era parente, não era nada. Aí soube tudo do marido da pessoa. Aí soube dos beijos da pessoa, soube aí tomou o marido dela. Eita, meu Deus do céu. Aí foi para Portugal e o conselho estava atrás dela. Sim. Porque eu, Leonardo, eu não sei como é que fala. O que é que Arapiraca é do conselho daqui? Subsede. Isso. Pois é, ainda é isso mesmo. Eu fui diretora, nem me lembro mais, da subsede de Niterói, do Rio de Janeiro, do CRP5. Sim. Aí eu fui, aí a gente recebia essas coisas escabrosas também. Aí a moça foi, o homem era muito rico, se mandou com o marido da outra para Portugal. Eita, meu Deus, já pensou? Pense na bagunça, né? Agora pense como essa mulher ficou em relação à profissão nossa. Ah, claro. Não é? Claro. Olha, Cláudia, hoje a gente está beirando já é um conselho de médio porte aqui no estado, já temos na faixa de 7.000 inscritos. Eita! Agora, ativos, a gente tem quase 6.000 ativos, mas inscritos a gente tem 7.000. E eu sempre falo, não é o que os 7.000 vão fazer, certo? É o que um só faz. O que um psicólogo só faz, todos os outros recebem, entende? Então, a gente, enquanto conselho, tem essa prerrogativa. Eu preciso orientar, porque o quanto mais eu conseguir chegar perto desses 7.000, em termos de orientação, eu não vou ter esse que pode fazer algo fora da curva ali e comprometer toda a psicologia. É verdade. Aí lembra do que eu falei no começo, né? Psicologia está em ascensão, e não é em Maceió, é no Brasil. Isso. Aí em Maceió que faz uma situaçãozinha aqui, vai repercutir no Brasil todo. Espalha para todos os lugares. Então, assim,
A gente tem que aproveitar esse momento da nossa categoria para fazer isso aqui que a gente está fazendo, conversar sobre, orientar, sabe? E uma das ideias dessa gestão, na verdade a gestão anterior já pensava, só que a pandemia atrapalhou o conselho no exercício do conselho. Por quê? O conselho também fechou na época, teve que fazer um lockdown no conselho. Então as fiscalizações eram online. Então fiscalização online, você sabe que não é a mesma coisa que presencial, né? Faz eu rir, faz Justamente. Aí eu pego de Cláudio, mostra aí tua sala. Aí tu mostra aqui, mas não mostra aqui, né? Então a fiscalização online era prejudicada. A gente não podia ir nos locais, a gente não podia ir nas instituições, nas repartições públicas, nos hospitais, a gente não podia ir nas escolas. Isso. Então aquilo ficou muito limitado. E uma das coisas que a gestão anterior pensou, que aí agora eu vou estar entrando para colocar isso em prática, é de chegar próximo às faculdades, às unidades formadoras. A gente tem 9 hoje no estado que formam psicólogos e psicólogas. Então, assim, vamos lá. O que é que a gente vai fazer lá? O que é que eu estava organizando e vou conversar com os coordenadores. Os primeiros períodos precisam de um incentivo, né? Então, o conselho chegando lá, dando uma palestra, dizendo como é que funciona a psicologia, o que é o conselho, essas dicas. Procura um curso de formação, entendeu? Procura fazer tua terapia, sabe? Para o primeiro período. Os últimos períodos, vamos lá, né? Passou-se muita coisa na faculdade. Então, os últimos períodos agora precisam entender o que é que vai acontecer agora que eles vão sair da faculdade. Então, o conselho também chegar junto nesse momento para poder fazer um outro momento orientativo, onde vai ser colocado isso. Olha, esse aqui é o teu código de ética, tu vai receber ele. Essa aqui é a tua carteirinha, ela serve para isso, para isso, para isso. Então, algo bem prático de como é o profissional em exercício. Então, a gente pensou nisso, sabe? Nas duas pontas, no início e no fim. O que chegou aqui, ótimo, né? Vai estar a coisa, né? Mas o que parou pelo meio do caminho, pelo menos ele já vai ter um entendimento de como funciona aquela ciência que ele tentou alçar. É uma das ideias para tentar diminuir essa carga que a gente nota dentro da fiscalização. Tem uns casos parecidos com esse por aqui também, viu? Da moça que tem uns casos tomou assim, o marido? Tem uns casos assim, mas e tem muitos outros preocupantes também, e que eu acredito que é uma falta de orientação, de entendimento. Eu vou dizer um negócio que eu costumo dizer, sabe, Cláudio, de que o nosso código de ética é muito fácil de ser seguido, na verdade. Toda vez que eu entro, olho o código de ética, eu lembro da minha avó, eu lembro do meu avô, eu lembro dos meus tios. Aí disse, como assim? Foram eles que escreveram, eram os psicólogos? Eram? Não, não eram. Mas ali são condutas de morais, cíveis, éticas. Então, tudo isso está ali dentro. Se você é uma pessoa ética, se você é uma pessoa cível, moral, você vai conseguir fazer sua profissão tranquilamente. Então, por isso que eu lembro do meu avô, da minha avó, porque eles eram pessoas assim. Então, a moralidade está incutido dentro do código e pode estar incutido na nossa cultura. Então, é isso. Eu acho muito fácil seguir o código. Eu vou pedir ao Kennedy para colocar aquelas pessoas que fazem parte do conselho. Tem um grupo. Quando você puder, você coloca, viu, Kennedy? Ótimo. O Leandro. Leonardo. Leonardo. Eita, é uma dupla, dá no mesmo, né? Eu sou aqui em Maceió, quando eu cheguei, em 2000, eu fui 1.620. Agora, 12 anos depois, já está 1.000. Você disse que já está em 7.000. 7.000, está chegando em 7.000. 7.000. Isso. Eu no Rio, eu sou 1.492, porque a gente continua com o número, não é? Sim, isso, o número ali. Olha o grupo de todos aí, não é? Ah, somos 18. São 18. Esses aí que norteiam os atendimentos, a vida do psicólogo, meu caro telespectador. Esse grupo hoje é o que está na gestão. É o da gestão de hoje. Isso. É isso que eu estou querendo dizer, porque Perfeito. Eu estou entrevistando o presidente e ali está o presidente e seu grupo, porque são os conselheiros que elegem o presidente, não é? Isso, a gente tem uma eleição interna. Isso. Eu fui encabeçador da chapa, foi quem montei a chapa toda, conversei e convidei as pessoas para montar, né, o grupo. Uhum. E aí isso não quer dizer que você vai ser o presidente, só quer dizer que você está organizando. E quando tem a primeira plenária, que é no dia da posse, depois que passou a posse, tem a primeira plenária.
Aí o grupo todo elege a diretoria como um todo, o presidente, o tesoureiro, o secretário, estou esquecendo de um, Cláudio, vice-presidente, esqueci do meu vice, olha, Bruno, não fica com raiva, Bruno. Então, assim, toda essa diretoria é eleita pelo coletivo. Eu acho, assim, fantástico que você ainda atende, né? Tem tempo? Tem que ter. Você atende... antes de você falar, eu já vou dar outro pitaco. Eu não aceito um profissional que faz psicoterapia, porque não é terapia. Isso. É psicoterapia. Isso. Que faz psicoterapia em criança, adolescente, adulto e idoso. Atende tudo. Atende tudo. Bota tudo dentro do embrulho de papel de jornal, né? Porque, na verdade, não vai. Não venha me dizer que ele tem especialidade para atender isso tudo. Uhum. É aí que eu entro, Leonardo, que muitas vezes a nossa profissão fica desacreditada porque eu estou no consultório e não posso perder também aquele cliente. Aí eu tento agradar o cliente, ao invés de eu fazer o que eu deveria. O que ele precisa, O que ele precisa, não é? Isso é muito sério, porque a dificuldade econômica é um negócio que influencia em todos os setores. Agora, quando eu assumo uma cadeira de psicoterapeuta, eu tenho que me eximir das minhas coisas lá fora. Se eu estou com necessidade econômica, eu não posso levar para a sala de terapia. Isso não vai para dentro do set, né? Isso. Aí você fala set, né? Set terapêutico. Olha que bonito. Mas que na verdade é a mesma coisa, né? Mas as coisas evoluem, né? Sim. Não é? Sala de terapia. Como é que chama agora terapia individual? É bipessoal ou individual mesmo? Individual, terapia individual. Porque talvez tenha sido da minha formação, que é bipessoa, que a gente fala em psicodrama. Sim. Certo? Eu também trabalhei muito com Reich. Olha só, que dois extremos. Reich, que já vem de Freud, né? Sim. E psicodrama existencialista. Existencial. Bom, que bom. Era pauleira. Sim, estou dizendo. Então, é muito, muito perigoso. Por isso que tem que se tratar, Leonardo. Tem que se tratar. Para não levar o meu mundo para dentro do set terapêutico. Não é isso? Isso. Então, você, minha cara ouvinte, meu caro internauta, quando for fazer uma psicoterapia, que eu aconselho todos a fazerem, é porque só sabe o que é bom quando a gente usufrui. É verdade. Você também pergunte como é que a pessoa trabalha, como é que o profissional trabalha e por que escolheu aquele trabalho. Daí que muitas vezes eu aconselho, aí eu posso aconselhar agora, viu, Leonardo? A pessoa não cobrar a primeira entrevista, porque é um acordo que tem que fazer entre os dois, as duas partes. Aí vou ter que saber como é que trabalha, como é que não trabalha. Aí eu tenho que tecer. Se está diferente atualmente, viu? Eu tenho que fazer, tipo assim, impor as condições. Impor não, dar as condições de trabalho para aquela pessoa, dizer que ela não pode faltar. Se faltar, tem que avisar, tem horário tal. Ainda existe isso? Existe. Olha, vamos lá, você perguntou se eu ainda atendia, a psicologia passada e a psicologia atual. Sim. Você tinha me perguntado se eu ainda atendia, né? Se eu estava Isso. atendendo. Então, atendo na clínica, atendo de segunda a sexta. Aí no meio, eu não sei como é que eu faço, porque já me perguntaram uma vez, sabe? Como é que você faz para dar conta? Assim, eu disse, eu não sei, só sei que é feito, entendeu? E aí, vamos lá. Como é que funciona na clínica hoje, na minha sala lá? Eu atendo adulto e adulto jovem. Eu me limito a essas partes. Não vou dizer que eu me limito, eu prefiro atender a essa demanda, é a demanda que eu mais me identifico e onde eu mais consigo trabalhar assim com a minha abordagem, sabe? E é como você falou, eu fui percebendo isso como afunilando dentro da própria faculdade, porque lá na faculdade realmente a gente vai conhecer o todo, né? Então, na faculdade eu atendi criança, atendi adolescente, e onde eu me identifiquei mais foi com adulto e adulto jovem,
porque eu consegui ver O os que é adulto transtornos. jovem? O adulto jovem, No meu tempo não existia vamos isso, lá, não. é o pré-adulto que eu chamo. Eu que boto esse nome, tá? Ah, O pré-adulto. tá. Não, mas é bom, é bom. Então, assim, quando você sai da adolescência, vamos pelas teorias, tá? Não estou dizendo Certo. que Entendi. gira em torno dos 18, 21 anos, certo? Dentro das teorias, a adolescência vai até aí. Eu tenho um amigo que ele diz que hoje ele tem uns adolescentes de 38, de 40 anos de idade, né? O comportamento é o mesmo. Então, o adulto jovem, ele está nesse período, entre os 20, 25, 26, está por ali. Ele está fazendo faculdade, ou ele está concluindo, ou ele está começando um emprego. Então, é aquela demanda do início da vida adulta, certo? Quando você vai passando dessa idade, vai chegando próximo aos 30, ou nos 30 mesmo, aí você já é o adulto maduro, que seria o adulto adulto. Entendeu? Entendi, agora eu entendi. Então, esse pessoal que eu costumo atender, essa faixa etária vai até uns 45, até por aí é o que eu atendo. Eu não entro na parte do idoso e não entro para baixo, adolescente, criança. Então, o que é que a gente faz lá? Como é o nome da clínica que você atende? Instituto Erickson. Instituto Erickson. Isso. Certo. E lá no Instituto a gente trabalha com a hipnose moderna, que é a hipnose do Milton Erickson. A abordagem que a gente usa lá é a abordagem ericksoniana do Milton Erickson. Porque quando a gente fala ericksoniana, né, se pensa no Eric Erickson também. Mas não, a gente está falando do Milton Erickson. Então, a gente lá utiliza essa abordagem. Eu também utilizo o cognitivo comportamental, que é uma das abordagens que eu achei interessante para usar como um dos alicerces, entende? Não é a minha base em si, mas ela está ali junto. Então, onde é que eu trabalho mesmo? Na ericksoniana, certo? Qual é a diferença? Porque não são hipnoses? A cognitiva não, cognitivo comportamental. Cognitiva não, sim. A hipnose ericksoniana, ela trabalha com uma hipnose mais naturalística, vamos dizer assim. Não é aquela hipnose do pêndulo. Tipo assim, um relaxamento profundo. Pronto, perfeito. A gente pode dizer que é tipo um relaxamento profundo. Certo. E ela vai acontecendo como um relaxamento mesmo. A diferença é que dentro do relaxamento, vamos dizer assim para ficar fácil para entender, existe as técnicas da hipnose, a linguagem hipnótica, a regressão de idade, o manejo de tempo, sabe? Então tudo isso aí está ali dentro do transe hipnótico em si. Então você fala assim, botar em hipnose no transe é fácil. Agora o que é que faz lá dentro? Entendeu? E depois? Para tirar. Para fazer a catarse de integração, Justamente. como a gente chama no existencialismo. Então, o que é que eu vou fazer antes para poder colocar em transe? O que é que eu vou fazer durante para poder aproveitar o transe? E o que é que eu vou fazer depois para poder ligar tudo isso? Eu acho que eu vou fazer terapia com você. É mesmo. Se a gente ficar muito amigo, não pode. Não, mas pode. Que você tem memória flutuante. É, né? Tá certo. A memória que só aparece na hora que você quer. É verdade, né? Usa ali e depois fecha. É, memória flutuante. Esse também é um dos problemas que a gente encara hoje, sabia? Da hipnose. Porque a gente tem uma resolução do conselho que ela preza pela hipnose. Ela diz como o psicólogo pode utilizar a técnica da hipnose. Só que a gente vê por aí, não sei se você já tem prestado atenção, terapeutas utilizando a hipnose de outras formas, certo? Sim. Aí você vai dizer, você está dizendo que eles usam errado? Não estou dizendo que eles usam errado, certo? Mas eu estou dizendo que eles não têm a formação que a gente teve enquanto psicólogo. Sim, para fazer com aquilo. Vai fazer o quê com aquilo? Isso. Eu acho que tá aí. Cheguei agora... Né? Ou vai fazer o quê com aquilo que ele levou o paciente lá? Isso. E vai fazer o quê com aquilo? Isso. É a mesma coisa de eu vir para cá. Eu vim aqui, certo? Certo. Quantos anos mesmo você disse que tem de... 42. 42. De psicologia, né? Não, de entrevistadora. Ah, não. Eu disse, de entrevistadora eu não disse. Não, né? Não, eu sou a mais velha entrevistadora do Brasil. Certo. Você tem quanto tempo? Mais ou menos. Tem uns 10 anos. Uns 10 anos? Não é minha profissão. Mas uns 10 anos já dá uma certa propriedade para você, dá. Não dá? Dá porque eu sou espontânea, eu não tenho nada acadêmico aqui dentro. E você sabe onde é que você vai perguntar, o que é que você vai perguntar, o que é que você quer puxar, tudo isso. Imagina que eu cheguei aqui e tem uma pessoa que foi num final de semana, num workshop, aprendeu a fazer, certo? Sério? Já tá vendo que eu vou chegar, né? Tô. E veio para cá. E aí, quando ela veio para cá, ela nunca fez isso antes. Ela aprendeu lá no workshop e já veio direto para cá.
já veio direto. Então, o que é que vai acontecer aqui? É verdade. Talvez ela não consiga conduzir muito bem a entrevista, talvez o entrevistado não se sinta à vontade, várias coisas podem acontecer Não sabe que nem dê fazer uma errado anamnese, né? Do que ela quer. do que ela quer em si. Então, o programa não vai para frente, a coisa não vai acontecer, né? Mas vai ter aquele primeiro momento ali, pronto. Só que um estrago que é feito naquele primeiro momento, depois não é mais refeito. Não tem como organizar mais, já foi. Tipo um programa ao vivo. Já foi. Então, assim, não é que eles façam errado. É que precisa de outras ferramentas para poder adaptar. Aí eu até digo, existem terapeutas que eles buscam muito, que eles realmente se capacitam, eles vão atrás de muita coisa, têm muito conhecimento, e eu posso até dizer assim, talvez até mais conhecimento do que o próprio psicólogo. Sim, tem muito. Sabe? Tem muito. Tudo bem, aí ele fez a escola dele, sabe? Ele soube onde buscar, ele soube onde procurar. Tudo aquela coisa da recomendação, certo? Então, assim, a gente enquanto psicólogo tem uma responsabilidade porque a gente tem um curso, a gente tem uma formação, a gente tem um diploma, a gente tem uma categoria. Tem um número. Tem um número de registro, entendeu? Tem o nosso nome, tem tudo isso Tem envolvido. o carimbo. O carimbo é ótimo, né? É. Quando eu me formei, eu adorava o carimbo, não conseguia usar em nada, porque não tinha nada para usar o carimbo. Carimbava os livros tudinho, Cláudio. Então, assim, esse cuidado com as técnicas também é importante. E aí eu coloquei hipnose porque é uma das que eu utilizo, mas a gente pode generalizar para todas as outras, sabe? As técnicas que a gente utiliza, a gente tem que se apropriar, tem que estudar, tem que entender, tem que vivenciá-la, fazer terapia dentro da abordagem, fazer vivências, para daí sim conseguir atender e atender bem. Exato, é verdade. O Conselho já está aceitando a psicoterapia de vidas passadas? Não. Porque o que é que acontece com a terapia de vidas passadas? Vamos lá. A gente tem uma resolução dentro do nosso Código de Ética, um artigo dentro do nosso Código de Ética que coloca assim, que nós não podemos colocar ideias filosóficas, religiosas, políticas, dentro do nosso set terapêutico. A regressão de vidas passadas, ela entra num viés religioso, para algumas pessoas até filosófico, doutrinário. Então, assim, se eu utilizo aquilo dentro do meu set, eu vou estar utilizando uma técnica baseada em algo que a psicologia ainda assim não abarca, certo? Ela respeita. A psicologia respeita. Você só faz regressão até o útero. De idade, A partir de onde começou-se a se ter uma formação encefálica, que já existem as emoções, embora você não saiba os nomes das emoções, né? Emoções encefálicas. Não é? Meu presidente. Já existe, a gente já pode vivenciar, entendeu? Agora eu vou dar vou fazer uma fala aqui sobre a hipnose. Que é que a gente também tem que ter muito cuidado, as falsas memórias. Só um minutinho. Tá. Porque a psicoterapia de vidas passadas Certo. não é com hipnose. É com o estado, vamos dizer assim, a pessoa fica um relaxamento profundo. Perfeito. Para poder não ter acessos a fantasias. É o que você vai falar agora. Adorei o que você fez. Adorei o que você fez. É o que você vai falar, por isso que eu lhe interrompi, desculpe. Eu vou botar isso daí no bolso e vou levar para o lugar agora, viu? Eu vou falar assim, porque você fez uma coisa muito legal. Você conseguiu separar a hipnose é uma coisa, a regressão de vidas passadas é outra. Isso. As pessoas não entendem muito e às vezes confundem as coisas. E faz uma fantasia. Então, são coisas diferentes, vivenciadas em momentos diferentes, em situações diferentes, em locais diferentes. Tem lugar para essas coisas. Então, assim, realmente, separa. Aí, quando a gente vem aqui para a hipnose, existem as falsas memórias, as fantasias, entende? Então, se eu ainda não tinha consciência, sentia, mas não tinha consciência, provavelmente vem uma falsa memória aí. Então, a gente tem que ter cuidado em... Isso não me serve como terapia. Mas se o paciente me traz, então é algo importante para ele. Ele me trouxe, que ele vivenciou, que ele acredita naquilo, vamos trabalhar com a verdade dele para ver se a gente conduz para algum caminho positivo. Entendeu? Porque aquilo é mais um instrumento do que uma verdade. Perfeito. Porque aí depois você tem que pegar isso, né, e trabalhar dentro do aqui e agora.
Que negócio complicado, né, não? É. Dá para aprender no final de semana? Não. E por que eu estou fazendo essa pressão sobre psicoterapia de vidas passadas? Pelo seguinte, porque eu fazia. Sim. E estou até para levantar. É porque avisaram que o tempo já correu. Eita, meu Deus, foi-se embora. Eu fico assim conversando, né, e me preocupo ali para ali. Sim, aí eu tenho até um livro que vai sair agora, mas é um negócio, sabe, que eu vou dizer, é pesado. Uhum. Eu, na época, tirava de letra. Porque aí a gente sabe levar ao relaxamento, né? Porque quem vai ficar relaxado é o paciente. Não a gente, é ele, é isso aí. Faz levar, né? Isso, e depois, então, vai o que fazer com aquilo, com aquela salada de fruta, não é? Então tem que saber o que fazer. Verdade. Não é descobrir. E daí? Eu acho que é esse o seu papel também, que você, quando descobre, depois tem que saber o que fazer com aquilo. Perfeito. Levar o paciente também a saber o que fazer. Uhum. Porque eu descobri, é o que os terapeutas fazem. Sim, descobriu, e daí? Uhum. Aí, e quem não sabe fazer relaxamento profundo nas pessoas, não sabe como é que faz, levar as pessoas a relaxamento profundo, as pessoas só foram nas outras encarnações, ou nas outras vidas, ou das vidas passadas. Rei, rainha. É bom demais, né? É bom demais, gente. Nunca foi. E a gente, com a regressão das vidas passadas, a gente descobre cada coisa. Descobre que não só foi rei e rainha, né? E a pior coisa do mundo foi quando eu descobri que... ele descobriu que ia ser uma prostituta, né? Aí o que fazer com isso, né? Como você aí colocou. a gente teve que levar e o que aquilo estava aparecendo da vida presente, não é? Aí, por que ele levou aquilo? Não é assim que você também trabalha lá na clínica? É da mesma forma, porque você vai lá para a infância, às vezes, né, e se reconecta a uma memória lá da infância, a gente voltando à ideia da idade, né? E a pessoa pensa, pá, minha infância foi muito feliz, foi muito boa. E aí se depara com um abuso, sabe? Aí o que é que eu faço com isso agora? A gente descobriu, como você mesmo colocou, descobrimos. E o que é que a gente faz com isso? O que é que isso está aparecendo aonde agora, não é isso? Onde é que ele está atrapalhando na minha vida hoje? Então, assim, não é um jogo de carta, né? É uma coisa muito séria, é uma coisa muito pesada muitas vezes, né? Tem sessões que são muito leves, assim, que são tranquilas, mas tem umas que são pesadas. É por isso que eu digo, esse livro para sair, quem está até corrigindo ele vendo é o jornalista Lutero. Não sei se você conhece Lutero Rodrigues Melo, né? Que era muito amigo do Marcelino, que foi do Conselho. Sim, Marcelino foi lá. E ele disse, Cláudia, ele ainda me chama de doutora Cláudia, vamos terminar o livro. É porque é pesado. Até para você escrever, né? Você... Já escrevi. Já escreveu todo? Já está prontinho. O negócio é que tem algumas coisas que eu não amarrei. Sei. E ele quer que amarre, porque ele é um profissional disso, né? Ele quer que amarre. E é esse amarrar que você faz na sua terapia. As pessoas pensam que é só chegar lá e fazer e acabou. Não, tem que ser uma pessoa especializada como você. Chegar lá na clínica Erickson, né? Aonde fica a clínica? Fica por trás do Nicompra Farol, na rua Doutor Adalto de Pereira. Certo, E você pode dar seu número de telefone, se você quiser, porque eu vou pedir. Você vai pedir. O Instituto Erickson fica por trás do Nicompra Farol. Número 1110 é o número da clínica. Eu sou péssimo com números, então vou dar o meu pessoal, tá certo? Tá. E aí qualquer coisa, quem quiser falar comigo, pode mandar o WhatsApp, pode procurar no Instagram. 98818-7665. Esse é o meu número pessoal. Repita. 98818-7665. Pelo WhatsApp, por favor. Porque durante o dia, né, não dá para atender. Então, é o seguinte, a gente tá, como diz o meu amigo juiz, carecendo. Está carecendo de bons profissionais. Viu? Eu tenho visto cada borrão por aí
Cláudia, você tem que abrir. Eu não aguento mais, não. Eu trabalhava, eu sou concursada da Previdência, né? No tempo que se fazia concurso, eu sou raça e extinção, porque eu fui do INPS, fui do INAMPS, do INPS, e agora sou SUS e sou Ministério da Saúde. Ah, que bom. Mas sou raça e extinção. É verdade. Quem quiser que me prenda. Então, tipo assim, a gente implantou na Previdência, no Centro Previdenciário de Niterói, o serviço de terapia em grupo. Que Como bom. psicóloga, foi uma coisa, foi tanto debate sobre isso. Então, eu continuo dizendo, aí voltando, por você que é o entrevistado, voltando, Leonardo, eu acho que os profissionais como você carecem. A gente nem falou da banda. Eu deixei na sua mão. Não, deixa para lá, porque hoje a gente foi direto. Outro dia a gente veio e traz a Cruna, Minha esposa. Né? Que é a Cruna, né? A Cruna e fala sobre a banda. Tá certo, Você me tranquilo. desculpe, mas é que tem tanto assunto sobre psicologia. É verdade. E você foi convidado aqui para trabalhar sobre psicoterapia, né? Ou sobre como do conselho, né? Presidente do conselho. Sim. E já falamos muitas coisas, né? Eu acredito que sim. O que você, para terminar, a banda apareceu aí. Mas não adianta não, a gente não vai falar não dá tempo não. Não dá tempo não, eu sinto muito. Me apareceu sem o disfarce de psicólogo. Eu estava dizendo assim, ontem eu falei, é muito difícil encontrar um profissional como você, um maçom, segundo vigilante da loja Alexandria, tem uma banda de rock, e é um excelente profissional e é o meu presidente. Obrigado. Gente, isso é demais. Então, eu vou ficar Faltou por os aqui. 3 meninos, viu? A gente tem 3 filhos ainda. Misericórdia. Ainda tem tempo de fazer menino, né, Já meu companheiro? pensou? Eu gosto muito. Como é o nome da sua senhora? Andressa Machado. Dar um abraço para a Andressa e dizer que eu estou devendo uma entrevista sobre a banda. Pronto, ela vai adorar. Ficamos por aqui. Meu caro telespectador, você já viu que não pode fazer psicoterapia com qualquer pessoa, ok? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, meu telespectador, meu caro internauta, muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço, Cláudia. E vamos e viva o Conselho de Psicologia. Viva! Até o próximo programa.